Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Enfim, o horário aí que vocês estejam assistindo essa aula. Aqui é a professora Natália, professora de ciências. Essa é uma aula para o 9º ano. Bom, antes da gente começar a aula, eu queria dizer que eu também estou morrendo de saudade de vocês. Espero que esteja todo mundo bem, que todo mundo esteja com saúde, vocês, seus familiares, né? A gente está num momento que é bem complicado, né? Não só no nosso país, não só no nosso município, mas no mundo todo, né? Que é importante que a gente esteja cuidando da nossa saúde, da nossa família, em primeiro lugar, né? E essa é a maneira que a gente encontrou de minimizar um pouquinho o impacto, né, desse afastamento da sala de aula com vocês, tá passando um pouquinho, né, do conhecimento, um pouquinho do conteúdo, né, da maneira que a gente conseguiu, né, isolados, à distância, né, mas que vocês não saíssem prejudicados, mais prejudicados, né, nessa nossa situação que a gente se encontra agora, tá? Então, assim, a gente já falou, né, no 9º ano a respeito dos conceitos de matéria, de corpo, de objeto. A gente já viu a diferença entre fenômenos químicos e os fenômenos físicos, né? Onde a gente tem, quanto matéria, tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço. Corpo, sendo uma porção limitada, né, de matéria, e um objeto, né, um corpo com alguma finalidade, né, um corpo que a gente consegue utilizar, né, no nosso dia a dia com uma finalidade humana. Né. Em relação às propriedades da matéria, a gente também já discutiu, né, as propriedades gerais e as propriedades específicas. E em relação aos fenômenos, a gente viu que os fenômenos químicos são aqueles onde vai haver transformação, né, do material no final das contas. Quando a gente tem, por exemplo, a nossa respiração, a gente tem um gás carbônico saindo do nosso corpo, o gás oxigênio entrando, né? Esse oxigênio que entra vai ser utilizado lá pelas nossas células para a produção de energia, né? E como resultado libera esse gás carbônico que a gente vai precisar eliminar, né, o excesso do nosso organismo. A fotossíntese, que é um outro tipo de fenômeno químico, né, envolve toda uma transformação das plantas e de algumas algas, né, das algas, né, perdão, para produzir o próprio alimento. Então, é um rearranjo, né, dos componentes que esses materiais têm para produzir substâncias novas. E no caso dos fenômenos físicos, ocorrem transformações, mas não há uma nova substância sendo formada. Né? Por exemplo, se eu pegar uma folha de papel e amassar, ela não deixa de ser papel porque eu amassei, né? Mas vai se tornar papel amassado, vai ter uma forma diferente, né? Um aspecto diferente, mas não deixa de ser papel. Diferente de eu pegar um pedaço de papel e colocar fogo, né? Já deixou de ser papel, ele foi transformado em cinzas. Então a gente começa, né, essa aula falando dos estados físicos da matéria, né? Então a gente vai falar dos estados físicos e das mudanças desses estados físicos, né? Eu trouxe essa mensagem inicial para a gente, né, dar uma introdução na nossa aula, né? E eu gostaria muito de ler para vocês, né? Diz assim: tudo muda, nós mudamos e a matéria muda. Basta o tempo passar que o presente vira passado e o futuro vira presente. Mesmo numa árvore que aparentemente fica parada, milhões de processos celulares ocorrem no seu interior, mudando os diversos detalhes do seu funcionamento interno. Mudar faz parte da vida. Assim como os seres vivos mudam, a matéria também muda. Tudo o que a forma são unidades tão pequenas que não percebemos que mudam, mas mudam. O seu estado um dia pode ser assim, outro dia de outro. Apesar de sermos muito diferentes dessas partículas, também mudamos. De um dia estamos de um jeito, de outro dia estamos de outro jeito. Seja muito pequeno ou muito grande, inconsciente ou consciente, só resta mudar. É uma frase aí de Cunha, de 2017, né? Então, assim, a gente sempre falou, né, de transformações, né? A gente vem falando de transformações em ciências desde a educação infantil, praticamente, né? Mas a gente vem falando muito sobre mudanças desde o 6º ano. A gente fala dos estados físicos da água, né? A gente fala das mudanças de processos que o solo sofre ou que as próprias rochas sofrem para formar os solos, né? Das mudanças e transformações
que aconteceram, por exemplo, na formação do planeta Terra, né? E aí a gente vai para o 7º ano, quando começa a falar dos seres vivos, quando começamos a falar dos seres vivos, também falando em mudanças, né? A própria geração dos seres vivos, né? A evolução desses seres vivos ao longo do tempo, né? Alguns organismos que vão sofrer metamorfoses, né, que são transformações muito grandes durante seu ciclo de vida. Tá aí um exemplo que é a borboleta, né, que passou lá pela fase de lagarta, de pupa, né, até chegar a borboleta que a gente conhece, né? Os anfíbios, como os sapos, por exemplo, que vão passar ali digerindo ao sapo adulto, sofrendo várias transformações no meio do caminho. A gente, ser humano, passa por transformação, se a gente considerar, né, o momento da fecundação, que você tem lá o encontro do espermatozoide com o óvulo, formando uma célula só, que é o zigoto, e essa célula vai passar por milhares de divisões, né, e diferenciações, e mesmo depois do embrião formado, vocês vão lembrar da imagem, né, que a gente parece com tudo no iniciozinho da gestação, menos com um bebê, vai parecer com um dinossauro, né, se a gente tem cauda em determinado momento ali da gestação, né, e aí a gente começa a se parecer com um bebê. E a gente não fica com aspecto de bebê. A gente vai crescendo, evoluindo, mudando tanto fisicamente quanto psicologicamente. Isso faz parte, né, do ciclo da gente. E faz parte do ciclo da matéria também, né? A matéria também sofre essas transformações, né? Seja dos estados, sejam as transformações químicas, né? A gente tem sempre mudanças acontecendo. O nosso foco na aula de hoje são os estados físicos, né? E essas mudanças de estado. A gente conhece desde sempre os estados físicos da matéria enquanto sólido, líquido e gasoso. Mas será que são só esses 3 estados que existem? Não, né? Existem outros mais. Se vocês tiverem curiosidade, só dá uma procuradinha aí. Quantos estados físicos da matéria existem? Vocês vão ver que existem bem mais do que esses 3. Esses são os principais, que são comuns à grande maioria, né, dos materiais, uma grande maioria dos compostos que a gente conhece. E é por isso que a gente estuda bem mais aprofundadamente esses 3, tá? Mas não fiquem presos somente a eles. Não existem só 3 estados físicos. Aliás, é uma tarefa de pesquisa legal, procurar ali quais são os demais estados físicos da matéria. Deem uma procuradinha aí, façam uma pesquisa, né? E anotem aí no caderno de vocês, que é interessante também. Mas vamos falar dos 3 principais: sólido, líquido e gasoso. O que tem de diferente entre esses 3 estados? Por que a gente diz que a matéria pode ser no estado sólido, está no estado líquido ou está no estado gasoso? Embora aqui a gente tenha a representação da água, a gente não fala de mudança de estado ou estados físicos somente para a água não, tá, gente? Vocês estão mais acostumados a ouvirem, né, e verem as transformações relacionadas à água, mas não é só ela, né, que sofre a transformação do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e assim por diante, tá? Mas o que muda em relação ao estado físico ou outro é a organização das partículas, né, do componente. No estado sólido, as partículas estão em posições praticamente fixas, né, então estão muito unidas, com baixa energia cinética. A energia cinética é a energia de movimento. Então a gente pode dizer que essas moléculas, essas partículas, têm pouquíssimo movimento entre elas, basicamente só um movimento de vibração, devido a elevadas forças intermoleculares. Então a gente tem forças ali entre essas moléculas, entre essas partículas que são tão grandes, que elas são tão unidas, que o movimento que passa é pouco. Pra vocês entenderem mais ou menos o que eu estou falando, é como se fosse um ônibus lotado em dia de chuva. Todo mundo ali juntinho, grudadinho, sem se mexer muito, basicamente ali só no movimento de vibração. É mais ou menos assim. Desculpem a brincadeira, mas é só para vocês entenderem como é que funciona o estado sólido, né? Tudo juntinho ali um no outro. E por esse motivo, por essas partículas estarem tão unidas e com a força tão grande de interação entre elas, né? O volume e a forma desse estado, ele é fixo. Né? Então, a gente tem volume definido, forma definida, né? Se nenhuma força estiver agindo ali contra. Se não tiver pressão, se não tiver outro agente ali em cima desse material sólido, ele tende a ter forma e volume definido.
No estado líquido, a coisa já começa a mudar um pouquinho, né? As partículas elas já têm um pouquinho mais de movimento. Já que eu dei o exemplo do ônibus lotado, é quando o ônibus começou a esvaziar ali, mais ou menos, tá? Ela tem uma energia cinética um pouquinho maior, então você já consegue dar uma mexidinha um pouco maior, né? Você já consegue ali levantar um braço, levantar o outro, né? E as forças, né, já são menores entre essas partículas. Então a gente aqui já começa a ver um grau de afastamento um pouquinho maior quando relacionado ao estado sólido, tá? Então aqui no sólido tudo muito juntinho, ó, as partículas todas muito juntinhas umas das outras, e no estado líquido elas já estão mais separadinhas, você já começa a ver espaço, né, entre as moléculas. E no estado gasoso, né, as partículas já estão com um movimento praticamente desordenado, né? Elas têm posição variável, aqui, ó, já mais afastadas, ó, como é que o espaço começa a ser maior? Com grande energia cinética, ou seja, movimentação desordenada, mesmo muito movimento, né? E forças intermoleculares muito baixas, né? A atração ali entre essas moléculas é muito pequena, por isso elas têm esse movimento tão desordenado, tá? E isso faz com que o estado gasoso tenha volume variável, né? E por isso ele consegue ser expandido e comprimido, e a forma também variável. Eu esqueci de falar a respeito do volume do estado líquido, né? O líquido ele tem volume praticamente fixo, né? E a forma ela depende do recipiente. Então, só para a gente recapitular. O sólido ele tem volume e forma fixa, ou seja, o espaço que ele ocupa é fixo e a forma também, se nada estiver acontecendo ali no meio do caminho. O líquido tem volume fixo, se você não entornar, né, no meio do caminho, e a forma vai dependendo do recipiente. Se eu tirar desse copo e jogar numa vasilha, a mesma quantidade aqui vai assumir a forma da vasilha. Se eu colocar numa garrafinha, ela vai assumir a forma da garrafinha. E isso acontece por conta dessa característica de maior movimentação do líquido. Tá? No estado gasoso não tem nem forma nem volume, ele vai se expandir, vai comprimir, né? Vai variar dependendo de onde ele estiver, tá? Então, essa característica de movimentação mais desordenada, né, do estado gasoso faz com que ele tenha essa característica tão variável. Então, aqui, ó, sólido, todo mundo juntinho, né, com a força de ligação ali intermolecular muito grande, né? Então pouquíssimo movimento. O líquido, né, com maior movimentação, né, mais espaço, e o gasoso com um movimento desordenado. É por isso que quando você tá lá, você pega um refrigerante, imagina lá, você pegou uma garrafa de Coca-Cola ali, geladinha nessa hora, e aí você abriu, é da garrafa de vidro, você foi lá, abriu, o que acontece com o gás? Sai, ele tá ali numa determinada pressão, né, preso dentro daquela garrafa. A partir do momento quando você deu o primeiro mole, ele voou, saiu, né? Vocês conseguiram ouvir agora exatamente o barulhinho da garrafa abrindo, né? Nessa hora chega a dar uma vontade aí de beber um refrigerante geladinho, né, para quem gosta. Mas o gás ele escapa com essa facilidade justamente por conta dessa característica aqui, né? Ele ficou preso dentro do recipiente por conta da pressão que tinha ali. A partir do momento que você livrou a pressão, abriu a garrafa, ele se mandou, vai embora. E é por isso que perde o gás com muita facilidade, tá? Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de materiais sólidos, né, alguns metais, o gelo, alguns objetos, né, a vela, que é a parafina feita de parafina na forma sólida, os metais, bolinhas de gude, cortiça, né, que é aquela rolha, bola, né? Então, materiais sólidos, todos eles ali, ó, forma e volume definido. Líquidos vão assumir a forma do recipiente onde estão. Aqui a gente tem exemplo disso, ó, diferentes copos com diferentes formatos e o líquido assumindo exatamente a forma do que tem ali. Aliás, essa questão de forma e volume, né? Eu não consigo, por exemplo, afundar o meu dedo no gelo. Ver com o dedo, colocar aqui em cima, eu não consigo afundar. Ah, depois que o gelo derreter, mas depois que o gelo derreteu não é mais sólido. Se eu não tiver uma força muito grande ali, não estiver exercendo uma força muito grande, só o meu dedinho, pura e simplesmente, não vai conseguir fazer nada aqui no dedo, mas no gelo, desculpa, né? Mas aqui eu consigo, não é nada agradável você enfiar o seu dedo no copo de suco de alguém, né? Mas você consegue afundar o seu dedo aqui. Por quê? Característica das moléculas, né?
Lembrando que no estado sólido, aqui no gelo, elas estão lá todas juntinhas, umas das outras, uma do ladinho da outra, e não tem espaço para o meu dedo passar porque as partículas estão muito unidas. Aqui não. Eu vou ter uma partícula aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui, né? Elas estão mais afastadas, então eu consigo afundar o meu dedo, elas se deslocam para o lado e depois voltam ao normal, tá? Então isso faz com que os líquidos, né, consigam assumir a forma do recipiente onde ele está. E o gasoso, como não tem forma, como não tem volume, ele é o que ele quiser, a hora que ele quiser, quando ele quiser, né? Então, o estado gasoso ele tem forma variável, volume variável, pode ser comprimido, pode ser expandido, que a gente tem um exemplo do gelo seco, né, do vapor do gelo seco, a nossa atmosfera, tá? A gente começa agora a falar das mudanças de estado físico da matéria, né? A gente já falou a respeito dos 3 estados físicos principais e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as mudanças de estado que vão acontecer, né, entre esses 3 estados físicos. Aqui a gente tem representado os 3 estados: sólido, líquido e o estado gasoso. Só que esses estados, na verdade, não são encontrados somente na água, embora a gente, por convenção, né, já estude falando a respeito dos 3 estados físicos da água, né? Então a gente tem os estados físicos para todos os materiais, tá bom? Não só a água, mas a água acaba sendo a representação principal, né? E aqui a gente tem as passagens, né, de um estado físico para outro. Então, do estado sólido para o estado líquido, a gente tem uma passagem chamada fusão. Então, a gente pode dizer que fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente tem a vaporização, né, ou tornar na forma de vapor. Então, no estado sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso passando para o líquido, a gente tem a liquefação ou condensação, tá? Os 2 nomes podem ser utilizados. E do líquido para o sólido, a gente tem a solidificação. Então, recapitulando, passagem do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, a gente pode chamar tanto de liquefação quanto de condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Só que vocês estão vendo que existem 2 setinhas maiores, né, que vão do sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. A gente tem passagens de alguns materiais de uma forma extrema à outra, sem passar pelo estado líquido antes. Quando isso acontece do sólido passando direto para o estado gasoso, sem a forma líquida, a gente chama de sublimação. Quando a gente tem um contrário, o gasoso passando direto para a forma sólida, a gente chama de ressublimação, tá ok? Então são passagens onde a gente não vai encontrar a forma líquida presente no meio do caminho. Deixa eu apagar aqui para não ficar muito rabiscado a nossa imagem, tá? Então essas são as transformações, né, de fases, né, da matéria, né, de uma fase a outra e os nomes que elas têm. Só que vocês percebam que existem 2 outras informações adicionais aqui. Quando a gente fala em fusão, em vaporização e em sublimação, eu estou dizendo que uma substância passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso ou do sólido para o gasoso. Então vamos pensar na própria água, né? Já que o exemplo que a gente tem aqui é do gelo, né? O gelo é a forma sólida e a água, né, do copinho aqui, é a água líquida. Para o gelo derreter, né, que seria o equivalente à fusão, eu preciso aumentar ou eu preciso diminuir a temperatura? Eu preciso aumentar essa temperatura. Então, para ocorrer a fusão, precisa elevar a temperatura que a gente tem ali. Mesma coisa se eu quiser colocar, por exemplo, uma água para ferver, que é um dos processos de vaporização. Para eu colocar água na panela e ela começar a ferver, eu preciso aumentar ou eu preciso diminuir a temperatura? Também preciso aumentar. E a mesma coisa vai acontecer no caso da sublimação. Um exemplo de sublimação, né, é o gelo seco, por exemplo. Né? O gelo seco ele não tem a forma líquida. O gelo seco, embora o nome seja gelo, não é feito de água, tá? Ele é feito de gás carbônico.
e ele já passa da forma sólida para a forma gasosa. E você não tem o estado líquido no meio do caminho. Mas mesmo para isso acontecer, para a gente observar ali o gelo seco passando para a forma de vapor, eu tenho que ter também um aumento de temperatura. Então a gente pode dizer que a fusão, a vaporização e a sublimação, elas acontecem quando há aumento da temperatura. Então eu preciso subir a temperatura para que essas reações aconteçam, tá? Essas transformações, melhor falando, né? Para que essas transformações aconteçam, eu preciso elevar a temperatura em questão. Agora vamos ver o lado contrário, né? Se eu estou passando da forma de vapor para a forma líquida, né? Que é o que acontece, por exemplo, você está, por exemplo, fazendo arroz na sua casa. Você está lá cozinhando o arroz, faz de conta que você tem, por exemplo, uma tampa daquelas panelas, né? Com a tampa de vidro. Se não tiver, a de metal também serve, né? Você está ali fazendo o arroz, né? A água que está sendo utilizada ali para cozinhar o arroz, ela está virando vapor. Só que a partir do momento que você tampa a panela, o arroz está pronto. Você tampou a panela e desligou, né? Apagou o fogo. Quando você vai olhar a tampinha, eu falei da tampa de vidro porque a gente consegue ver, né, direto. Na outra tampa você vai precisar levantar para ver. Mas quando você destampa, você vê que tem uma aguinha escorrendo na tampa da panela, né? O que é essa aguinha? No vapor, como você apagou o fogo, né? Você diminuiu a temperatura e o que antes estava na forma de vapor voltou à forma líquida. É por isso que a gente vê as gotinhas lá escorrendo, tá? Então, lembra da palavra-chave que eu utilizei agora, né? Você diminuiu a temperatura, né? Mesma coisa vai acontecer para você formar gelo. Se você quer formar gelo, você vai pegar a tua água, colocar na forminha e colocar no congelador para formar o gelo. No congelador, você diminuiu a temperatura. Mesma coisa vai acontecer nos eventos de ressublimação, né? Um exemplo de ressublimação é às vezes acontece o seguinte: tem lugares que às vezes são tão frios que quando você vai olhar as janelas, aqui no Rio de Janeiro, só na região serrana, né, que isso acaba sendo mais comum, mas no mais, é mais difícil da gente ver, mas no sul do país isso é muito comum. Você tem dias, às vezes, que estão tão frios, quando olhar o vidro da janela, você tem gelo, e não tinha água ali. O vapor de água, né, presente na atmosfera já virou gelo direto, de tão frio que estava, né? Então percebam mais uma vez que eu estou falando de frio. O frio é a redução da temperatura, a perda de calor, né? E consequente redução da temperatura. Então, aqui a gente vai ter liquefação, né, ou condensação, a solidificação e a ressublimação como eventos de diminuição que acontecem, né, na diminuição da temperatura. Então, fusão, sublimação e vaporização vão acontecer quando a temperatura aumenta. Condensação ou liquefação, solidificação e ressublimação vão acontecer quando a temperatura diminui. E aqui a gente tem os exemplos, né? Fusão, né? O que é a fusão? Não é o desenho do Dragon Ball, né? Não é a fusão lá para formar os personagens, né? Mas significa mais ou menos o que a ideia do desenho traz pra gente, é tornar uma coisa só, né? É fundir, né? Você juntar, seria o equivalente a essa terminologia de fusão. Só que em ciências, a fusão significa a passagem do estado sólido para o estado líquido. E ela acontece quando a gente atinge o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura constante na qual esse sólido vai se transformar num líquido. O ponto de fusão ele é igual para todos os materiais? Não. Cada material tem o seu ponto de fusão e existem algumas coisas que vão interferir nesse ponto de fusão também e a gente vai discutir mais para frente. Um dos exemplos, então, que a gente vai ter de fusão é o gelo derretendo, né? O gelo virando água, tá? O sólido, a gente já viu que ele tem as partículas mais juntinhas, né? Mais unidas, e a partir do momento em que a fusão acontece, ó, elas se espalham, né? Essas moléculas vão se espalhando mais. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, ó. Então você tem o gelo derretendo por completo e virando a água na forma líquida. Isso aqui é um exemplo de fusão acontecendo, tá? Agora, não é só a água que faz fusão, né? Existem milhares, né, de materiais cujo ponto de fusão
é até relativamente fácil da gente observar, mas outros a gente só vai atingir a fusão em temperaturas muito específicas, muito elevadas muitas das vezes, né? Então, por isso que a água é relativamente mais comum para a gente, porque é uma coisa que está presente no dia a dia de todo mundo, né? Mas você tem, por exemplo, fusão de alguns metais que vai acontecer em elevadíssimas temperaturas, né? Onde você vai precisar ali de todo forno, caldeiras, né? Vai precisar de todo um aparato para que literalmente derreta esses materiais, mas a gente consegue fazer a fusão do ouro, da prata, do cobre, tá? Do ferro, né? São metais, são compostos, né? Que vocês vão ver, se vê entrando em fusão, mas em temperaturas bem elevadas, né? Que foge da questão ali do nosso dia a dia dentro da nossa casa. Esse aqui é um material extremamente interessante. Vocês estão vendo aqui que aqui ele está presente na mão de uma pessoa na forma sólida, mas ao mesmo tempo que ele já está derretendo, ou seja, já está entrando na forma líquida. Esse material é o gálio, tá? É um elemento químico, né? Uma substância, tá? É um material, perdão, né? Que tem um ponto de fusão bem baixo, né? Então ele derrete, entre aspas, a uma temperatura relativamente baixa, coisa que a gente não vai ver, por exemplo, né, acontecendo com o cobre, com o ouro, com a prata, né? Vão precisar ali de um aquecimento muito grande para poder chegar à forma líquida. Mas o galho não. O galho é um elemento, né, que vai entrar em fusão, né, vai virar líquido a uma temperatura muito baixa. Então é possível você, em temperatura ambiente, né, derreter o galho. E aqui a gente vai ver um vídeo do professor Iberê, né, que mostra exatamente um experimento feito com galho. Tá? Deixa eu clicar aqui para vocês verem. Hoje eu vou fazer uma experiência que eu sempre quis fazer desde que começou o Manual do Mundo e muita gente me pediu para que eu visse se os vídeos que mostram essa experiência são verdadeiros. Que é a experiência de derreter essa colher aqui num copo d'água. Isso aqui é água comum, água que você tem na torneira. E isso aqui é uma colher de metal comum. Mas você vai ver o que acontece na hora que eu colocar essa colher dentro da água. O que aconteceu aqui não foi nenhum truque. Aqui dentro tem água de verdade e a colher que eu derreti realmente é uma colher de metal que eu mesmo fiz. O que eu fiz? Eu usei esse molde aqui, derreti o metal e coloquei o metal dentro do molde. Quando eu deixei esfriar, eu abri o molde e tinha uma colher. Bom, o segredo é que esse metal é um metal chamado galho. E o galho tem um ponto de fusão de mais ou menos 30 graus. Ou seja, o galho derrete acima de 30 graus. Então eu consigo ter galho líquido a temperatura ambiente e eu consigo derreter uma colher feita de galho na água morna. O galho é um metal bem difícil de encontrar, ele é usado principalmente dentro de componentes eletrônicos. E esse que eu tenho aqui foi um amigo meu que trouxe de fora para mim, para eu fazer a experiência. E ele trouxe também esse molde de colher de silicone, que é feito para fazer as colheres de galho. Então é muito difícil de achar isso aqui no Brasil, mas está valendo, porque pelo menos a gente descobriu que aqueles vídeos que mostram a colher derretendo são verdadeiros e deu para ver o galho funcionando aqui. Se você quiser ver outro metal que também pode ficar líquido na temperatura ambiente, esse metal é o mercúrio. É um metal tóxico, mas você consegue ver ele dentro daqueles termômetros de medir febre, aquele termômetro que você coloca na boca, coloca embaixo do braço. Ali, onde ele capta a temperatura, você pode ver que ele é de metal. Na hora que ele sobe, o líquido metálico sobe ali por dentro. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima terça-feira no blog Uhul. Bom, então a gente teve aí a explicação, né, do canal Manual do Mundo, do professor Iberê, que eu gosto bastante, né, tem bastante
coisa legal lá pra gente ver. Inclusive, sugiro, né, que vocês deem uma olhadinha lá no canal. É bastante bacana, tem bastante experimentos legais e ele explica, né, todos os experimentos ao final. Então vocês viram aí que o galho, ele não é galho igual galho de árvore, é galho, né, com i. Ele tem um ponto de fusão baixo, por isso ele derrete ali, ele derreteu quando colocou na água em temperatura ambiente, né? Não tinha nada quente naquela água que ele utilizou. E é bem bacana, né? Inclusive tem um livro chamado exatamente A Colher que Desaparece, né? Porque era comum, né, que os materiais, né, os utensílios feitos a partir desse metal desaparecessem, né? A pessoa ia lá, imagine, mexer um chá e a colher sumia, né, no meio do chá. Ó, que coisa estranha, né? E sim, temperatura ambiente já sobe com ela aquecida, aí mesmo que vai sumir, tá? Agora a gente vai falar da solidificação, tá? Que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, né? Os pontos de fusão e de solidificação, eles ocorrem na mesma temperatura. Ou seja, atingiu uma determinada temperatura. Se eu continuar elevando essa temperatura a partir daí, ela entra em fusão. Se eu baixar a temperatura a partir daí, ela entra em solidificação. É o que acontece mais ou menos com a água. Em vias normais, e a gente vai discutir para frente o que pode alterar, né, esse ponto, pensando especificamente na água. A água, na grande maioria dos locais, né, ela entra em fusão a 0 grau. E ela tem o ponto de solidificação também a 0 grau. O que vai fazer a diferença se eu vou estar solidificando ou se eu vou estar fundindo, né? Vou estar ali fazendo a água ficar líquida. O que eu continuo fazendo depois. Se eu continuar aquecendo, ela entra em fusão. Se eu continuar esfriando, ela vai entrar em solidificação. Então aqui, né, a formação do gelo. Essa aqui é uma imagem bem bacana, né? É uma bolha de sabão começando a congelar aqui os cristalzinhos, né, de gelo formando, né, na bolha, sendo formados ali na bolha de sabão. Parafina, né? A parafina ela pode ficar sólida, né? Então você tem as variantes, né? Derreter a parafina, voltar a ficar na forma sólida. Aqui é uma barra de ouro, né? Dessas que a gente gostaria muito de ter, né? Mas demora um pouquinho, né? Mas o ouro, ele tanto pode ser fundido, né? Quanto solidificado, né? Na forma de barras aí. Tem todo um processo para você pesar e tudo mais. E temos a vaporização, que é um outro tipo de mudança que vai necessitar ali do aquecimento. Então a gente já falou da fusão, que precisa da elevação da temperatura, a solidificação, que é o contrário, é a diminuição da temperatura, e agora a gente tem a vaporização com a elevação da temperatura novamente. Ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Só que a vaporização, ela pode acontecer de 3 maneiras. Ela pode acontecer como evaporação, como ebulição ou como calefação, né? Então, em todos os 3 exemplos, eu vou ter o meu material se tornando gasoso, passando do líquido para o gasoso, mas a forma como que isso vai acontecer é que pode ser diferente. E aí eu vou tomar como exemplo a própria água, tá? Na evaporação, a gente tem essa passagem de uma forma muito lenta, porque ela vai acontecer na temperatura ambiente. Ou seja, esse material vai estar passando do líquido para o estado gasoso, ou no caso da água, do líquido para o estado de vapor, mas sem que eu forneça um aquecimento maior, né? Eu tenho ali uma elevação da temperatura, mas uma elevação da temperatura do local de onde eu tirei para a temperatura ambiente, que vai estar um pouquinho mais elevada. Um exemplo clássico disso é quando você põe uma roupa para secar no varal, né? Você tá ali, a roupa tá molhada, você acabou de lavar, né? Então a temperatura tá mais baixa por conta da temperatura da água. E a partir do momento em que você pendura ali no varal, e normalmente você coloca tomando sol, né, direto, essa água ela vai evaporar, né? Ela vai sumir da roupa e é por isso que a roupa seca, né? Tanto é que é muito mais fácil você conseguir secar as suas roupas nos dias que estão mais quentes, né? Pra galera que mora em apartamento e às vezes não tem incidência solar direta, fica um tanto quanto mais complicado fazer essa evaporação, né? Então, assim, existem alguns fatores que vão contribuir ou não para que essa evaporação aconteça de forma mais rápida ou de mais lenta, né? Mas a evaporação por si só já é um processo lento. Outro exemplo de evaporação é o seguinte:
Acho que todo mundo, quando é criança, já fez isso em algum momento, né? Você tá lá na praia e tudo mais, você tem aquele lá, seus baldinhos de praia, aquela coisa toda, normalmente vão uns pratinhos, né, pequenininhos. Você vai lá, enche aquele teu pratinho com água e deixa ali. Deixa ali pegando sol na praia o dia inteiro. Daqui a pouco, quando você olha, só tem um sal. Por que só fica o sal, né? A água do mar ela é extremamente salgada, ela tem uma quantidade muito grande de sais dissolvidos, né? E como ficou ali na temperatura mais elevada, né, pegando ali o sol, a água evapora. E quando a água evaporou, deixa somente o sal ali. Então ela foi embora na temperatura ambiente. E seguindo, a gente tem a ebulição, que acontece de uma forma mais rápida, né, quando comparado à evaporação. Na ebulição, ela vai acontecer quando o material atinge o ponto de ebulição, ou seja, é a temperatura a partir da qual ele vai passar para o estado gasoso. E eu tenho, no caso da água, principalmente, a formação de bolhas. Então aqui, ó, você colocou água para ferver num recipiente de vidro, você vê isso com uma forma muito mais fácil. Olha aqui a formação das bolhas, ó. Olha a panela aqui. É por isso que a gente fala que está borbulhando, está fervendo, né? Você vê a bolha subindo. E o ponto de ebulição ele também é variável entre os materiais, tá? No caso da água, né, já que a gente falou da temperatura de fusão da água, que é 0 graus na grande maioria dos casos, a temperatura de ebulição da água, para boa parte dos casos, é em 100 graus, tá? Então, ao nível do mar, ou em nível do mar, a água ferve a 100 graus. Ah, por que em nível do mar? A gente vai discutir isso daqui a pouquinho. Então, assim, ela é um processo mais rápido, né, do que a evaporação. É só você parar para pensar, o que vai acontecer mais rápido? Tu secar a tua roupa, que você acabou de botar no varal, colocar uma água para ferver, nem que seja para preparar ali um miojo, né? Então, ela acontece de forma mais rápida e precisa de uma temperatura, atingir uma determinada temperatura para isso acontecer. E a gente tem uma forma mais rápida ainda, que é a calefação. A calefação ela é uma vaporização muito, muito rápida, né? A gente mal percebe que ela aconteceu. Dificilmente você consegue ver a calefação acontecendo, porque ela acontece de forma brusca. Quando é que acontece calefação? Imagina o seguinte, você está lá com a panela, uma frigideira, né? Alguma coisa ali que você está usando para fazer a sua comida, sem óleo, tá, gente? Pelo amor de Deus, não façam isso com óleo, né? Mas você tem lá a sua panela ou uma chapa ou alguma coisa muito quente. E aí caiu ali uma gotinha só de água. Como já estava muito quente, a gotinha única de água que cai, quando já cai, já se tornando forma de vapor. Você nem vê, mas você ouve, você escuta o tss da panela, né? Aquele tss que a gente escuta é a calefação acontecendo. Ela acontece tão rápida que pra gente é muito mais fácil você ouvir o som da ocorrência da calefação do que ver, enxergar a calefação acontecendo. E claro que para obter uma imagem como essa aqui, só ali uma câmera fazendo essa filmagem, né, de uma forma bem lenta para a gente observar. Então, recapitulando, a vaporização ela é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. E ela pode acontecer de 3 formas. De forma lenta, como evaporação, que vai acontecer em temperatura ambiente. De forma rápida, que é a ebulição, que vai acontecer quando o material atinge o ponto de ebulição. E a calefação, que acontece de forma muito, muito rápida, de forma brusca, né? E no caso da água, a gente escuta ali o chiadinho de quando a calefação acontece. Condensação ou liquefação, né? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Por isso o nome liquefação, né? Tornou-se líquido. Eu já dei o exemplo anteriormente da panela, né? Quando você está lá fazendo tua comida. E aí você apaga o fogo, tampa, né, a panela, e aí quando você vai destampar de novo, você vê as gotículas escorrendo ali pela tampa. Isso é o que vai acontecer também nos dias onde está muito frio, né? Você imagina, você está lá num frio danado, num ônibus que está lotado, né? E aí daqui a pouco você olha para a janela do ônibus, a janela do ônibus está cheia de gotinhas correndo, né? Por que fica cheia de gotinhas correndo ali? O que sai das pessoas, né, num local fechado? As pessoas estão respirando, felizmente, né? Mas na respiração a gente não manda para fora só o gás carbônico, não. A gente manda para fora também vapor de água, né? E esse vapor de água, num ambiente que está um pouco mais frio, né? Num dia muito, muito frio, né? Ele vai entrar em condensação, porque o vapor de água saiu ali na temperatura do nosso corpo, né? Quando pegou um local mais frio, um ambiente mais frio ali, ele volta à forma líquida. E por isso que a gente vê as gotinhas. Que é o fenômeno também que acontece, né? Quando você tá lá, né? Chegou da água na boca agora, né? Vendo ali o copinho de refrigerante, né?
com as pedrinhas de gelo e tudo mais, mas por que às vezes você está bebendo ali? Um refrigerante é mais comum de ver, mas pode acontecer com outros líquidos também. Você está ali com um material, uma substância que está bem gelada, imagina aquela Coca-Cola ali bem geladinha, daqui a pouco você olha e tá aquele copo suando, né, que a gente chama, que não é suor, né, mas tá ali com aquela água escorrendo. Da onde saiu aquela água? Será que é a água do copo? Será que é a água que está no refrigerante que está passando para fora e por isso, né, tá escorrendo? Eu estou perdendo o líquido ali? Não, né? O vidro não tem essa permeabilidade. O vidro não vai deixar a água passar para fora. Mas o que está acontecendo? Vamos pensar. Você tem ali um material que é muito frio, que é o refrigerante, que é o conteúdo que está ali dentro, né? O líquido que seja, independente, né? E você tem uma temperatura ambiente que está maior, está mais quente. Então, esse ar que está em volta do copo, quando entra em contato com o material que está mais frio, né? O vapor de água que está aqui, ele se condensa, por isso que ele fica ali grudadinho no copo. E é por isso que a gente vê as gotículas ali aderidas a ele, agarradas a ele. Então é isso que explica, né, o que está acontecendo naquele momento. Você tem ali uma camada, né, que vai ser feita do vapor de água que está aqui, entrando em contato com o copo que está mais frio, que está com temperatura mais baixa, né? E aí o vapor de água se condensa. E aqui é aquela história da panela que eu falei para vocês. Ó, porque na panela de vidro a gente consegue enxergar melhor, né? A formação aqui de todas as gotículas, né? Eu tinha um vapor de água que estava saindo, e a partir do momento que você colocou a tampa e apagou o fogo, você volta, você diminui a temperatura. Então o que antes estava se tornando vapor passa de novo a forma líquida. Então, seguindo aqui. Sublimação, né, como eu disse a vocês, é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. E aqui tem dois exemplos de sublimação. Um deles é a naftalina. Naftalina é aquelas bolinhas com cheiro nada agradável, né, que se colocam muito. O povo costuma colocar, né, algumas pessoas ainda usam até hoje, né, para afastar alguns insetos, né, ou afastar ali alguns animais da roupa para não destruir, principalmente traças, tá? Então, a naftalina são essas bolinhas, e porque elas têm esse formato, elas estão na forma sólida. Só que a naftalina não passa para a forma líquida, né? Ela dissolve, ela some literalmente no ar, né? E com isso vai parar em todas as nossas roupas, fica aquele cheiro pão, para não dizer o contrário, né? E você não tem a forma líquida sendo formada no meio do caminho. Então é uma passagem direta do sólido para o gasoso. E é por isso que ela fica impregnando, né, o ambiente inteiro. Para pessoas que são alérgicas não é nada agradável. Você não consegue chegar perto, né, de uma gaveta onde você tenha roupas com naftalina. Então, mas isso se deve por conta dessa passagem direta para o estado gasoso. E aqui o outro exemplo é o gelo seco, né? O gelo seco, então, ele é um material na forma sólida e você não tem a parte líquida dele. Você tem aqui o sólido e aqui ele já passando para a forma de vapor. Tudo bem? A ressublimação foi aquele exemplo que eu dei das janelas, né? A passagem é o contrário da sublimação. Na ressublimação, eu tenho a passagem direta do estado gasoso para o sólido. Aqui a gente tem o vapor, né, da atmosfera já virando gelo direto, sem ter as gotículas ali presentes, de tão frio que tá. Aqui a gente vai falar um pouquinho a respeito de como que a gente consegue representar essas mudanças de estado, né, de estado físico, através de gráficos, tá? Então não se assustem quando vocês virem um gráfico desses aí pela frente de vocês, ou na frente de vocês, né? Algumas questões, às vezes, de Enem, de vestibular, gostam muito de cobrar transformações, mudanças do estado através de gráficos. Mas aí a gente vai entender um pouquinho como é que isso funciona. Bom, aqui a gente vai ter dois gráficos representando as mudanças de estado. Antes de eu explicar as mudanças, vamos explicar os gráficos. Aqui eu tenho um gráfico que apresenta no eixo vertical a temperatura, nos dois casos. E no eixo horizontal, o tempo. Tá? Então é um gráfico temperatura, tempo. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente não ficar com um gráfico muito poluído. Tá? Então, o eixo X representa a temperatura, o tempo, e o eixo Y representa a temperatura, tá?
Vamos pegar a temperatura da água, né? Para a maioria dos casos, né? Como eu falei para vocês, fusão 0 graus e ebulição 100 graus. Para a grande maioria dos casos, e depois a gente vai entender o que vai alterar isso aqui, ou o que pode alterar. Tá? Então aqui eu tenho uma substância que está no estado sólido. Ela começou aqui. Ela está acima ou abaixo de 0 grau? Ela está abaixo. Olha onde está o ponto zero. Estão vendo? O ponto zero começa exatamente aqui. Então a minha substância partiu daqui. Se ela partiu daqui, deixa eu trocar a cor da caneta para ficar melhor da gente ver. Vou colocar uma corzinha mais chamativa. Vou colocar um laranja. Isso. Deixa eu apagar. E a gente vai. Se ela começou a partir daqui, eu estou aumentando a temperatura. Então, digamos assim, eu peguei um gelo que estava no congelador. O congelador está abaixo, né, de 0 grau. E coloquei esse gelo ali, esse cubo de gelo dentro de um copo, né, em cima da mesa na cozinha. Obviamente, o que está em cima da mesa da cozinha, né, não está abaixo de 0 grau, está acima. Então, essa temperatura no qual esse material está, começou a subir. Só subir. Opa, atingiu o 0 grau. No 0 grau, ela já começou a derreter, porque ela atingiu o ponto de fusão. Ela atingiu a temperatura na qual ela começa a entrar na forma líquida. Ela começa a entrar na forma líquida. E aqui ela está derretendo. Derretendo. Quando ela ainda está derretendo, eu tenho sólido e líquido, porque ele está derretendo. Uma parte do gelo está sólida, a outra parte está ficando líquida. Aqui eu não aumentei a temperatura. Em 0 grau é a temperatura, ou a 0 grau, é a temperatura ali que ela começou a ficar na forma líquida. Então eu tenho sólido e líquido ali no meio do caminho. A temperatura se elevou. À medida que ela se elevou, passou do 0 grau, eu tenho tudo no líquido, ou seja, já está todo derretido. Então, a partir do momento em que ela derreteu completamente, né, eu já tenho a água na forma líquida. Aí, digamos o seguinte, eu peguei essa mesma água que estava ali, que veio do gelo derretido, coloquei dentro de um recipiente e coloquei para ferver. Né? Então, eu peguei aquele gelo, derreteu, virou água. A água agora eu coloquei dentro de uma panela, vou aquecer. Coloquei ali, tá aquecendo, eu tô aquecendo, ela ainda tá líquida. Eu tô aquecendo, ela ainda tá líquida. Eu tô aquecendo, ela ainda tá líquida. Opa, chegou em 100 graus. Em 100 graus, eu tenho aqui o ponto de ebulição dessa água. Lembrando que isso acontece para a maioria dos casos, tá, gente? Não para todos, mas aqui eu tô dando só esse exemplo. Atingiu o ponto de ebulição. Quando ela atinge o ponto de ebulição, ela começa a se tornar gasosa, começa a se tornar vapor. Então, nesse momento, em 100 graus, eu tenho uma parte da água líquida e outra parte se tornando vapor. Uma parte líquida e outra parte se tornando vapor. E se eu for elevando essa temperatura, ó, a partir daqui, vira tudo vapor. Entenderam como é que o gráfico vai funcionar? Olha a temperatura. Sólido abaixo do 0 grau. Deixa eu apagar aqui para a gente ver tudo de novo. O sólido abaixo do 0 grau. Aqui, ó. A 0 grau eu tenho ponto de fusão. E quando o ponto de fusão acontece, eu tenho o sólido passando para líquido. Então eu vou ter as duas formas ali ao mesmo tempo. Acabou o ponto de fusão. Passou do ponto de fusão. Todo mundo derreteu. Então eu tenho tudo na forma líquida. E aí eu vou subindo a temperatura. Subindo. Ainda está líquido. Até que eu atingi os 100 graus. Nos 100 graus, eu começo a ter o meu ponto de ebulição. E no ponto de ebulição, eu tenho o líquido se tornando vapor. Então, uma parte está líquida, a outra parte está se tornando vapor. Passou do ponto de ebulição, está tudo na forma de vapor, tudo na forma gasosa. Tudo bem? Então, aqui, ó, eu estou aumentando a temperatura. Eu tinha sólido, passou para o líquido e passou para a forma de vapor. Eu fui elevando a temperatura para isso acontecer.
Aí o que o outro gráfico quer dizer? Ao caminho contrário. O que vai acontecer se eu diminuir a temperatura? Então, ó, eu estava na forma de vapor. Estava numa temperatura acima de 100 graus. Diminuí essa temperatura. Eu entrei no chamado ponto de condensação, né? Ou ponto de liquefação. A partir desse momento, a minha substância que estava gasosa, e no caso da água na forma de vapor, eu volto com ela para a forma líquida. Então, quando eu atingir esse ponto aqui, eu tenho vapor e líquido ao mesmo tempo. Tudo se tornou líquido. Se eu for diminuindo essa temperatura, ó, tô diminuindo, apaguei o fogo, né? Tô diminuindo. Nesse ponto aqui, tá todo mundo na forma líquida, né? Aquela água que eu apaguei o fogo, condensou, voltou à forma líquida. Digamos que eu consegui captar essa água que voltou à forma líquida e pego agora e coloco num congelador. Coloco para fazer gelo. A partir do momento em que ela atingiu o 0 grau, ela começa a solidificar. Então, nesse momento aqui, ó, eu vou ter sólido e líquido ao mesmo tempo, até que tudo virou sólido, né? E aí a temperatura, se baixar mais do que isso, se eu pego, por exemplo, ponho naquelas geladeiras onde a gente consegue ver, né, o termostato, né, geladeira de bar, né, de lanchonete, normalmente tem isso, né? Fica lá com aquele termostato marcando a quantos graus, né, o material tá ali dentro. Na geladeira da casa da gente, algumas até tem essa informação, mas a grande maioria, principalmente as mais antigas, não tem, né? Mas eu citei a da lanchonete porque ela fica marcando a temperatura. E às vezes tá assim, é -2, -1, -1,5, né? Então tá abaixo de 0 grau para garantir ali que o conteúdo fique refrigerado, né? Para garantir ali que o conteúdo fique em sua forma mais geladinho, né? Então, se eu colocar água nessa geladeira, a água vai virar gelo com muita facilidade, tá? Aí vocês vão perguntar assim, poxa, mas por que algumas coisas que são colocadas nesse tipo de geladeira não congelam ali em 0 graus, né? Ou a 0 grau? Porque cada material tem o seu ponto de fusão, né? O seu ponto de solidificação, nesse caso, diferente, tá? Então, por exemplo, existem alguns materiais, né, algumas bebidas até mesmo, que não vão congelar a 0 grau como a água vai congelar, né? Se eu tenho substâncias que estão misturadas a essa água, muda completamente a questão da solidificação, né? Então, a gente precisa entender que aqui a gente tá falando da água a água, eu não tô falando do refrigerante, eu não tô falando da cerveja, eu não tô falando do vinho, eu não tô falando da vodka, né? São compostos completamente diferentes, porque envolvem uma mistura ali, envolvem várias substâncias no meio do caminho, tudo bem? Então, aqui eu tô falando a respeito da água. Então, olha como é que o gráfico aumenta, né? Vai subindo, e vocês percebam que quando chega nas temperaturas chaves, né, 0 graus e 100 graus, eu tenho uma constante, a minha reta fica constante. Ela só começa a elevar depois que passou o ponto de fusão e que passou o ponto de ebulição. Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. A constante está no ponto de condensação e no ponto de solidificação. E eu só tenho a descida desse caso depois, né, que já passou completamente de um estado para outro. Então aqui a gente tem uma curva com elevação da temperatura. Aqui a gente tem uma curva, não, uma reta, né? A gente tem um gráfico com diminuição dessa temperatura. Então vamos seguindo aqui. Esse aqui é um tipo de questão que costuma cair bastante, né, no vestibular, às vezes em concurso público, né? Às vezes também no Enem, né? Então a gente vai aprender agora como resolver esse tipo de questão, que assim, é uma questão de pura e simplesmente estado físico, saber qual é o estado físico, levando em consideração ponto de fusão e ponto de ebulição, tá? Mas são questões que complicam um pouco mais, são questões de interpretação e é isso que a gente vai ver a partir de agora, né? A gente não aprende a resolver esse tipo de questão sem passar por ela, né? Então, por isso que eu trouxe nesse momento para vocês. Essa aqui é uma questão da Unicamp, né? Então, é uma questão de vestibular. E diz o seguinte: qual o estado físico, sólido, líquido ou gasoso, das substâncias da tabela a seguir, quando as mesmas se encontram no deserto da Arábia, a uma temperatura de 50 graus Celsius?
com pressão, né, ambiente de uma atmosfera. A gente vai ver que mais para frente que a pressão interfere. Então, essa pressão de uma atmosfera é a pressão normal, tá? Então, significa dizer que aqui a gente não tem a pressão influenciando na mudança de estado físico. A única coisa que vai influenciar aqui é a temperatura, tá? Aqui a gente tem um conjunto de substâncias e aqui a gente tem a temperatura de fusão, que a gente também pode chamar de ponto de fusão, e a temperatura de ebulição, que a gente pode chamar de ponto de ebulição. E aí ele deu o seguinte, ó, clorofórmio, éter etílico, etanol, fenol e pentano. Ele deu 5 substâncias e o que ele quer saber é se essa substância está no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso a essa temperatura aqui, de 50 graus. Então a nossa temperatura-chave é 50 graus. E o que a gente vai precisar para fazer isso aqui? Eu coloquei essa reta aqui embaixo para que vocês entendam o seguinte. A gente já viu que a gente tem as substâncias na forma sólida, na forma líquida e na forma gasosa. E o que significa o meu ponto de fusão ou temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição ou ponto de ebulição? A gente tem um material sólido até ele atingir a temperatura de fusão. Quando ele atinge a temperatura de fusão, ele passa para a forma líquida. Quando ele atinge a temperatura de fusão, ele passa para a forma gasosa. Então, temperatura de fusão e temperatura de ebulição é que vão separar os estados sólido, líquido e gasoso. Tudo bem? Então, até eu atingir o meu ponto de fusão, eu tenho material sólido. Se eu já atingi o meu ponto de fusão, mas não atingi ainda o meu ponto de ebulição, eu tenho material líquido. Se eu já passei do ponto de fusão e já passei do de ebulição, meu material está no estado gasoso. Então, lembrando que a nossa temperatura aqui é 50, tá? Vamos pegar o clorofórmio. O clorofórmio tem um ponto de fusão de menos 63. Desculpem aí um número feio feito pelo mouse, tá? E ele tem a temperatura de ebulição em 61. Ah, da onde você tirou isso, professora? Tá aqui na questão, é a questão mesmo que traz. Então, ó, ponto de fusão dele. A reta da fusão marca aqui, menos 63. E a ebulição, 61. A qual temperatura que a gente quer saber onde o clorofórmio está? Tá na questão, ó, 50 graus. Onde que o meu 50 graus vai estar aqui? Vai estar antes do menos 63? Não. Vai estar depois do 61? Não. 50 graus vai estar exatamente entre um e outro. Se ele está entre o menos 63 e o 61, o meu clorofórmio está na forma líquida. Conseguiram entender o raciocínio? Ó, ponto de fusão, eu vou colocar o número aqui, menos 63. Ponto de ebulição, eu vou colocar o meu número aqui, ó, 61. A temperatura que eu quero saber é essa, 50 graus. O meu 50 aí virou matemática, né? É organização numérica. A gente sabe que o número negativo está lá abaixo do zero. O número positivo está acima do zero. O 50 não é o meu número positivo? Menos 63 está abaixo de zero. Então, o meu 50 já passou do zero há muito tempo. Mas é menor do que 61. Então, ele vai estar no meio do caminho entre um e outro. Se de menos 63 para baixo vai estar sólido e de 61 para cima vai estar gasoso, o 50 está no meio do caminho, então o meu material é líquido. Então eu vou colocar um Lzinho aqui, de líquido, ok? Vamos supor, e aí só para que vocês entendam bem, deixa eu apagar aqui a minha marcação. Vamos supor que ao invés de querer saber a 50 graus, eu quisesse saber a 80 graus. Então, é uma suposição. Vamos imaginar, então, que a minha questão estivesse perguntando em 80 graus. Né? Eu estou dentro do laboratório e estou ali aumentando a temperatura. A 80 graus, ele já passou do menos 63, correto? Sim. Já passou do 61, correto? Sim. Então, se passou do 61, 80 estaria aqui. Se eu estivesse perguntando a 80 graus, ao invés de 50... o meu clorofórmio não estaria mais na forma líquida, estaria na forma gasosa, tá? Isso é para que vocês entendam que esse tipo de questão não adianta decorar, tem que entender, né? Entender onde é que eu vou posicionar o número. Como aqui o valor era 50, o 50 encaixou aqui no meio. Mas se eu estivesse perguntando menos 25 graus, o meu menos 25 estaria aqui. Continuaria na forma
líquida, tá? Ah, e se eu estivesse perguntando a 70 graus? 70 graus estaria depois do 61, já está na forma gasosa, né? Então vai depender do que eu estou perguntando ali. Vamos para o segundo material para que vocês entendam exatamente o que eu estou falando. Que a gente fixe melhor esse conhecimento aqui, tá? Vamos lá, segundo material. É o éter etílico. Temperatura de fusão dele é menos 116. Então é uma temperatura bem baixa, menos 116. A temperatura de ebulição é em 34. Qual é a temperatura-chave da questão? 50 graus. Onde é que o meu 50 graus entra aqui? Ele entra antes do menos 116? Não. Depois do menos 116. Ele está acima de 0 grau, então é de 0 para cima. 50 graus está acima de 54? Ou, perdão, de 34? Sim, está acima de 34. Então, o meu 50 graus entra aqui, ó, depois do 34, porque ele é maior. Significa dizer que o meu éter etílico está na forma gasosa. Então, aqui, ó, forma gasosa. Por que ele está na gasosa? Porque em 50 graus ele já passou do ponto de ebulição. Se ele passou do ponto de ebulição, ele está na forma gasosa. Tudo bem? Então vai estar no estado gasoso. Vamos aqui para o próximo, para a gente resolver mais uma. Vamos para o outro aqui. Ó, o etanol. O etanol vai ter o ponto de fusão em menos 117. Menos 117. E o ponto de ebulição em 78. Onde que eu vou encaixar os meus 50 graus, né? Lembrando que a temperatura-chave é 50 graus. O 50 vai estar exatamente aqui no meio do caminho. Ó. Ele passou do menos 117, mas está abaixo do 78. Então, os 50 graus vai estar aqui. Então, o meu etanol está na forma líquida, ok? Fenol. Vou apagar aqui. O fenol é a próxima substância. O fenol, ele tem ponto de fusão a 41. O ponto de fusão ele é mais alto em relação aos outros. E o de ebulição a 182. Então, o ponto de fusão dele é em 41 e o ponto em que ele vai se tornar gasoso é o 182. O 50 passou do 41, mas não chegou ao 182. Então, ele vai estar aqui também no meio do caminho, né? Eu encaixo o meu 50 aqui. Então, o meu fenol também está na forma líquida, ok? E vamos para a última substância aqui desse exercício, ou desse exemplo especificamente, que vai ser o seguinte. A gente tem um pentano. O pentano tem ponto de fusão em menos 130, tá? E o ponto de ebulição em 36. Então, lembrando que a nossa temperatura aqui está em 50 graus. 50 graus passou do menos 130, né? Se a temperatura de ebulição é 36, o meu 50 não é maior do que 36, né? Por ser maior do que 36, eu coloco o 50 aqui. Então, o meu 50 tá já na forma gasosa. O meu pentano aqui está na forma de gás. Então, a gente tinha cloroforme na forma líquida, éter etílico na forma gasosa, etanol na forma líquida, fenol na forma líquida e o pentano na forma gasosa. Tudo bem? Aqui a gente tem outro exercício com outros componentes para a gente também exercitar um pouquinho mais. Só que agora a temperatura é 30 graus, não mais 50. Então, a gente mudou a temperatura, mudamos as substâncias para que a gente fixe bem essa questão da resolução. Tá? Então, aqui eu fiz a mesma setinha que eu tinha feito no exemplo anterior, só que aqui a gente tem substâncias diferentes. Ó. O ponto de fusão, vamos primeiro no oxigênio, é 218,4. E a ebulição é em menos 183.
menos 183. Aqui a gente quer saber quanto o oxigênio vai estar a 30 graus. Então, ele é sólido abaixo de menos 218. Passa para a forma líquida. A partir de menos 183, ele se torna gasoso. O meu 30 graus está aqui, ó. Lembrando que aqui é menos 183. É muito abaixo de zero ainda. E o meu 30 graus está acima de zero. Então, o meu oxigênio em 30 graus, que a gente pode considerar assim como temperatura ambiente para a gente aqui, né? Está na forma gasosa. Por isso que o oxigênio, para a gente aqui, se apresenta enquanto gás. Tudo bem? Vamos ali para o segundo exemplo, né? Para a segunda substância. A amônia, ela tem o ponto de fusão em menos 77,7. E tem o ponto de ebulição em menos 33,4. Lembrando que aqui é menos 33, tá, gente? A gente quer saber a 30 graus. Então, ó, aqui eu ainda estou na escala negativa. O meu 30 graus vai estar aqui, também na forma gasosa. Então, a 30 graus, a amônia vai estar na forma gasosa. Vamos para o metanol agora. Deixa eu apagar para a gente resolver o próximo. O metanol, ele tem fusão a menos 97 e ele tem ebulição a 64,7. Positivo, tá, gente? Aqui não tem o menos, não. O meu 30 graus entra onde aqui? Ele passou de 97, mas ele está acima de 64? Não. Então, o meu 30 graus está aqui. Então, o meu metanol a 30 graus está na forma líquida, ok? Vamos para a acetona, que é o nosso próximo exemplo. A acetona, ela está em menos 94,6, o ponto de fusão dela, menos 94,6, tá? E aqui eu tenho 56,5, né? 56,5. Desculpa aí o número feio, tá, gente? Eu quero saber quanto ela está em 30 graus. O 30 passou o 94,6, mas não atingiu ainda o 53,5. Então, o meu 30 está aqui, no meio do caminho. Então, portanto, a minha acetona está na forma líquida, tá? O mercúrio. O mercúrio, que é a nossa próxima substância, tem o seguinte. O mercúrio tem ponto de fusão em menos 38,87. E o ponto de ebulição em 356,9. Eu quero saber a 30 graus. Então, 30 graus passou aqui do 38 negativo, mas está muito distante ainda do 353. Então, meu 30 graus faz com que eu tenha mercúrio na forma líquida. Percebam o ponto de ebulição, né, do mercúrio, a alta temperatura. Para eu fazer o mercúrio ficar gasoso, eu tenho que elevar essa temperatura ali de 356,9. Né? A partir desse ponto é que ele se torna gás. Tudo bem? Por isso, então, que o mercúrio em temperatura ambiente está na forma líquida, né? Foi o que o professor Iberê falou durante o vídeo dele, tá? Alumínio. A fusão do alumínio é em 660, tá? E a ebulição é em 2056, olha. Caramba, temperatura em que o alumínio vai virar gás, né? E onde é que está o nosso 30 aqui nessa história? Se ele vai para a forma líquida a 660 e ele passa a forma gasosa em 2056 graus, o meu 30 graus está aqui, ó. Muito distante ainda dele virar líquido. Então, o alumínio a 30 graus ele está na forma sólida. Meu S ficou parecendo um 5. Está na forma sólida. Então, o oxigênio a 30 graus é gasoso, a amônia é gasosa, o metanol é líquido, a acetona é líquida, o mercúrio é líquido e o alumínio é sólido, tá ok? Então, alguns estão bem longe ainda da temperatura ali de transformação. Então, é assim, gente, que a gente resolve, né, essas
questões que tenham tabelas com ponto de fusão e com ponto de ebulição. E eu sugiro a vocês que vocês sempre montem esse tipo de gráfico aqui embaixo, com essa reta, separando com ponto de fusão e com o ponto de ebulição. E vocês saibam que antes do ponto de fusão, a gente tem sólido. Entre o ponto de fusão e o de ebulição, a gente tem o líquido. E depois do ponto de ebulição, a gente tem o gasoso. E assim fica mais fácil da gente só encaixar os valores e vai fazendo assim um por um. É mais fácil da gente não se perder. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato, né, comigo. Vocês podem aí me chamar através das redes sociais, que não tem problema, tá? Que eu explico de novo e faço a explicação aí para vocês. Tudo bem? A gente vai falar agora de um outro fator que também vai influenciar nas mudanças de fase, mas que não é a temperatura, e sim a pressão, né? Quando a gente resolveu essas questões agora, por último, a gente viu que todos eles consideravam ali a pressão de uma atmosfera, que seria o que a gente considera como pressão normal, tá? Mas a pressão não é igual em todos os lugares, tá? A pressão atmosférica ela vai variar de acordo com o lugar que a gente está. Em nível do mar, né, ou ao nível do mar, a gente tem uma determinada pressão, que é a pressão de uma atmosfera, tá? Só que essa pressão ela é variável. Entendam a pressão como uma força que o ar exerce em cima da gente. É como se você estivesse ali caminhando e o ar estivesse exercendo uma força, né? Análoga ao peso, não é uma força-peso, tá? É uma força de pressão, mas é como se toda aquela coluna de ar estivesse ali te achatando naquele momento. Ao nível do mar, que é mais baixo, a tua coluna, né, ou essa quantidade de pressão é muito maior do que em lugares mais altos. Percebam aqui, ó, o tamanho da coluna de atmosfera que eu tenho para alguém que está aqui e para alguém que está aqui. Então, assim, em regiões de serra, nas regiões de elevadas altitudes, a gente tem uma pressão atmosférica menor. Então, quanto maior a altitude, menor a pressão. Quanto menor a altitude, maior a pressão. Se a gente comparar, por exemplo, cidades que estão ao nível do mar, a pressão atmosférica é muito maior do que você estar, por exemplo, no alto de uma montanha como o Everest. Tá? Então, são valores muito diferenciados de pressão. E essa característica da pressão muda né, as transformações de estado físico. Elas fazem com que ou facilite ou dificulte, né, a mudança de um estado para outro. Tá? Então, assim, a gente tem a pressão como fazendo uma força, né, nas moléculas, segurando, exercendo ali a força molecular ou a interação molecular, né? É como se eu tivesse ali a pressão exercendo isso aqui, ó, empurrando as moléculas e dificultando mudanças de fase em muitas situações, tá? Então, essa força interfere completamente, né, na hora da gente ter a passagem de fase se a gente está considerando locais ou situações de pressão diferentes, tudo bem? Verifica-se experimentalmente que se variarmos a pressão exercida sobre uma substância, a temperatura na qual ela muda de fase sofre alterações. Então, assim, a uma atmosfera, que é a pressão ao nível do mar, o gelo entra em fusão a 0 graus e a água ferve a 100 graus. Tá? Então, foi aquilo que a gente já tinha comentado antes quando falou de ponto de fusão e ponto de ebulição. Só que esses valores de 0 grau e 100 graus, eles só vão servir ao nível do mar, quando a gente tem a pressão de uma atmosfera. Tá? É a unidade de pressão que a gente está usando nesse momento. Tá? Então, se eu variar para uma pressão maior ou menor do que uma atmosfera, eu mudo completamente a minha temperatura de fusão e a minha temperatura de ebulição, tudo bem? Quando uma substância se funde, né, quando ela passa do estado sólido para o líquido, normalmente ela aumenta de volume. Né? Então, você tem uma substância que estava num volume ocupando um espaço menor e ela passa a ocupar um espaço um pouquinho maior. Tem boa parte das substâncias tem esse tipo de comportamento, né? Então, se eu aumento a pressão em cima desse material, né, eu aumento a temperatura de fusão. Então, o ponto de fusão passa a ser maior. Tá? Então, para os materiais que se expandem na fusão, né, o aumento da pressão dificulta essa expansão. E para isso é necessário muito mais energia, né, aumento a temperatura ali, para que o processo fazer com que a temperatura de fusão aumente. Então, por exemplo, para um determinado material que tem esse tipo de comportamento de expansão, a temperatura de fusão dele, ao invés de ser 0 grau, né, vamos supor ali, no caso de um material específico, que não é a água, tá?
eu vou aumentar a temperatura de fusão. Ao invés de ser 0 graus, vai passar a ser 10 graus. Tá ok? Então, isso é hipotético, tá, gente? Então, quando eu vou aumentar a pressão, eu mudo a temperatura na qual ela entra em fusão. O chumbo é uma dessas substâncias que tem esse comportamento de expansão, né? Quando ele se funde, né? Quando eu estou ali aquecendo o chumbo, quando eu coloco uma temperatura elevada, ele passa de sólido para líquido, né? Se expandindo. Então ele tem um ponto de fusão de 327 graus na pressão de uma atmosfera. Então, ao nível do mar, eu consigo fundir o chumbo a uma temperatura de 327 graus. Só que se a gente aumentar o sistema de pressão em cima do chumbo, esse valor vai aumentar também. Ao invés de 327 graus, ele passa a ser maior. Então, se eu submeto esse sistema a uma pressão maior, eu mudo também a temperatura de fusão, tá? A água, ela é uma exceção em relação ao ponto de fusão. No caso da água, né, quando ela se transforma em gelo, ela aumenta o volume, né? Então, a partir do momento em que o gelo está derretendo, a gente tem um comportamento contrário, ela não se expande, ela diminui esse volume. Na forma sólida, no caso da água, ela passa a ter um volume maior. Isso explica porque quando a gente enche uma garrafa com água, né? Você pega lá uma garrafa PET, encheu de água, joga no congelador, né? Coloca no congelador, joga, fica meio esquisito, né? Parece que você está tacando a água ali na geladeira. E aí, quando você coloca ela no congelador, que ela congela, a garrafa estoura. Ela estoura porque ela expandiu na forma sólida. Então, ela acaba estourando ali por conta dessa expansão, né? No caso da água, no momento em que ela entra em fusão, né, no momento que o gelo começa a derreter, ela entra numa contração. Né? E como o aumento da pressão facilita a contração, é necessário menos energia para o processo. Então, a temperatura de fusão ela diminui, ela acaba sendo mais baixa, tá? Então, aumentando a pressão sobre o gelo, ele se funde a uma temperatura abaixo, né, de 0 grau. Para andar sobre o gelo, se usa botas especiais que exercem uma pressão muito grande e que acabam fundindo o gelo por um instante, possibilitando então o deslocamento. É por isso o princípio dos patins, né? Das botas específicas para caminhar sobre o gelo, né? Elas acabam possibilitando o deslocamento, né? E fundem ali por um determinado instante. Então essa questão aqui, né? É para aumentar a pressão em cima desses materiais, desse material. Agora, na ebulição, a gente já tem um comportamento um pouquinho diferente, né? Ao se vaporizar as substâncias, né, elas aumentam de volume. Então, elas começam a aumentar o volume a partir do momento em que passam da forma líquida para a forma gasosa. Então, se elas têm um aumento de volume a partir dessa transformação, né, o aumento da pressão ele acarreta no aumento da temperatura de ebulição. Então, ele passa a fazer com que as substâncias entrem na forma gasosa a uma temperatura maior, né? Pois uma pressão mais elevada dificulta a vaporização. Acontece exatamente aquilo que a gente viu naquele slide, né? Da mãozinha ali segurando a molécula. É como se aumentando a pressão, eu dificulto essa expansão desse material. Tá? E isso é o que é utilizado no princípio da panela de pressão, né? Na panela de pressão, a água pode chegar a 120 graus ali dentro. Então, isso faz com que cozinhe mais rápido, né? E com a altitude, a pressão atmosférica vai diminuindo. E o ponto de ebulição da água também. Então, se eu tentar cozinhar um alimento a uma altitude mais elevada, né, essa temperatura de ebulição, esse ponto de ebulição, ele é menor. Então, por exemplo, no alto do Everest, que está ali em 8.800 metros, né, de altitude, a água, ao invés de ferver a 100 graus, ela vai ferver a 72 graus. Então, cozinhar um alimento nessa altitude vai demorar muito mais tempo, né, se você não tiver uma panela de pressão, porque a temperatura de ebulição ela é mais baixa. Então, quanto maior a altitude, né, menor essa pressão e menor é a dificuldade de vaporizar, ou seja, a água vai se tornar na forma de vapor a uma temperatura mais baixa. Porém,
né, demora mais tempo ali para você cozinhar o teu alimento se você não tiver sistemas específicos para isso, como é o caso, por exemplo, de uma panela de pressão. Há uma pressão ao nível do mar, né, uma altitude ali ao nível do mar, você tem uma maior dificuldade de vaporização. Ou seja, a temperatura na qual a água vai entrar em ebulição, ela passa a ser maior, né? Então isso faz com que você consiga cozinhar um pouco melhor o teu alimento, e esse é o princípio da panela de pressão, já que ela vai aumentar, né, ali a tua temperatura de ebulição, e aí dificulta, né, a forma de vapor, e a água fica ali em contato com o alimento por mais tempo. Tudo bem? Aqui são alguns locais em relação à altitude, a pressão e a temperatura de ebulição. Então, por exemplo, Recife é uma cidade que está ao nível do mar e que você tenha pressão atmosférica de 1 atmosfera, né? E por isso a temperatura de ebulição da água é em 100 graus. São Paulo está a 650, né, em relação à altitude, a pressão é de 0,92 e você tem uma temperatura de 98. Em Brasília, a altitude está em 1.200, a pressão atmosférica em 0,86 e a temperatura de ebulição em 96. Em Quito, 3.000 ao nível do mar, a pressão atmosférica em 0,69, né? E a temperatura de ebulição em 90 graus. Ou seja, a água ferve a 90 graus. Em La Paz, 3.800 metros, né, de altitude, pressão atmosférica de 0,62, né, e a temperatura de ebulição em 87. Ou seja, à medida que a gente vai aumentando a altitude, né, olha o que acontece com a pressão, ó, ela diminui, tá? Então aqui eu aumento a altitude, diminuo a pressão, então aqui eu tenho pressões menores e aqui eu tenho pressões maiores, e diminuo também a questão da temperatura de ebulição. Então são as relações inversas, ó. À medida que eu aumento a altitude, eu diminuo a pressão, né, e diminuo a temperatura de ebulição também. Ok, gente? E aqui, só para a gente fechar, né, a nossa explicação de aula de hoje, a gente tem um princípio de funcionamento de uma panela de pressão. Então, uma panela de pressão, ela tem uma borracha para impedir o escape do ar que está ali aprisionado, tá? E além disso, ela também tem uma válvula de contrapeso e uma de segurança, né, para impedir que passe do limite de pressão que a panela suporte. Então a gente tem uma borrachinha que fica aqui na tampa para impedir, né, que você tem o escape do ar ali. Essa aqui é a válvula de contrapeso ou válvula com pino, e aqui a válvula de segurança, tá? Essa explicação que vocês vão ver agora é de um artigo da Jennifer Fogaça, né, chamado Funcionamento da Panela de Pressão, e ele está disponível lá no site Brasil Escola, tá? Então é uma explicação que ela dá bem bacana a respeito da panela de pressão, tá? Então ela é comumente usada para cozinhar mais rápido os alimentos, né? Porque nos recipientes sem a pressão demoraria mais tempo, então ela facilita a questão da cocção, né, do cozinhar, do ato de cozinhar ali os alimentos, por conta justamente da pressão que tem ali. Como o seu nome já diz, seu funcionamento se dá por um aumento da pressão interna da vasilha. Então eu aumento a pressão ali dentro e faço com que o ponto de ebulição do líquido ali aumente também. Então eu elevo a temperatura de ebulição e aí cozinho os alimentos de forma mais rápida, tá? Visto que nela há uma borracha que veda a panela, ao aquecermos os vapores vão aumentando e seu escape fica impedido. Então você gera uma pressão ali porque o vapor não consegue sair. É por isso que tem que ter manutenção constante, né? Essa borracha ela não pode estar frouxa, senão você perde a pressão da panela. Desse modo, a pressão do ar aprisionado se soma com a dos vapores, fazendo com que a pressão interna se torne ainda maior. Com uma alta pressão, o líquido demora mais para entrar em ebulição e cozinha mais rapidamente os alimentos. Então, isso dificulta, né? Essa elevação da ebulição, ela dificulta a saída ali, e com isso vai ficar mais tempo ali cozinhando os alimentos. A água fica em contato com o alimento mais tempo e cozinha mais rápido. Aqui é um diagrama só para vocês verem, ó. A pressão de 1 atmosfera, a água passa para a forma de vapor a 100 graus. Então, o gráfico aqui, ó. Minha linha não foi nada muito reta, mas é isso aqui, 100 graus. Na panela de pressão, ela chega até 120 graus. Então, ela vai se tornar vapor aqui, ó. Eu tenho ali uma pressão de 2 atmosferas, tá? Então, eu aumentei a pressão, eu aumento também. Ah, se esse sistema conseguisse chegar ali a 140 graus. A 140 graus, ó, eu tenho uma pressão de
3,5, mais ou menos, quase 4 atmosferas, tá? Então a panela não chega a isso, tá, gente? É só uma hipótese para que vocês vejam que conforme eu vou aumentando a pressão, eu vou aumentando também a temperatura de ebulição, da mudança de fase, tá? A pressão atmosférica é de 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio ao nível do mar, né? E dentro da panela de pressão ela chega a entre 1,44 a 2 atmosferas, né? Que foi aquele gráfico que a gente acabou de ver, tá? Então isso aqui é o que acontece na panela de pressão. Aqui está fechada a válvula de segurança, o pino e a borracha de vedação. E o momento que está cozinhando, eu tenho um aumento, a válvula aqui de escape, né? Para controlar a pressão, né? Para que ela não se eleve muito. Então, outro fator notável em relação a isso é que o ponto de ebulição da água é de 100 graus ao nível do mar e a temperatura interna da panela de pressão ela chega até 120, não mais do que isso. Então, ela chega entre 1,44 e 2 atmosferas e a temperatura de 120. Então, aqui a gente tem a temperatura de 100 graus a 1 atmosfera, tá? E aqui, né, em torno de 120 graus, né, com cerca de 2 atmosferas, tá? A pressão dentro da panela só vai aumentar até um certo limite, né? E a pressão em excesso ela empurra o pino no centro da tampa. Então ela vai empurrar aquela válvula com o pino. Essa aqui é uma panela um pouco diferente, um pouco mais sofisticada em relação às outras, mas o sistema de funcionamento é o mesmo, tá? Se houver algum impedimento nessa válvula, a outra saída é a válvula adicional. Então ela é como se fosse uma emergência, né? Se o pino entupir, a válvula de segurança rompe para que, né, escape ali o excesso de pressão, digamos assim, que está ali. Então, por isso, sempre mantenha a válvula de contrapeso limpa, né, para evitar o risco de explosão, o que gera ferimentos graves e até mesmo fatais. Então, aqui a gente tem alguns acidentes, ó, com panela de pressão. Olha o que aconteceu com a panela, explodiu a panela. Isso aqui é uma cozinha de uma escola municipal, né, foi um caso verídico, onde a panela explodiu. Olha o que aconteceu, olha o pedaço de teto aqui, ó, no chão. Então são acidentes muito sérios, né? Então tem gente que às vezes morre de medo de cozinhar com panela de pressão, porque realmente, né, tem que ter todo um cuidado, não se destampa a panela de pressão no meio da cocção, nem nada disso. Então tem que ter todo um cuidado ali para manusear e ela precisa de constante reparo, né? Verificar se a válvula está funcionando direito, se a borracha está funcionando direito, para que você não tenha uma pressão maior, porque senão ela não aguenta, né? Então o máximo dela ali são 120 graus e o máximo de 2 atmosferas de pressão, tá? Então, gente, para a gente fechar, vamos fazer um resumão do que a gente viu hoje na aula. Esse aqui é um quadro resumo do site Descomplica, né, da página Descomplica, que é bem bacana a respeito de tudo que a gente falou, né? Então a gente tem 3 estados físicos da matéria: sólido, líquido e gasoso, né? O que muda entre esses 3 estados é em relação ao comportamento das moléculas, né? No estado sólido, elas vão estar bem mais unidas, com pouco movimento cinético, né? Com pouca energia cinética, né? Pouco movimento, mais ou menos de vibração. Na forma líquida, essa movimentação já é um pouco maior. E na forma gasosa, você tem um movimento desordenado, né? As moléculas estão ali batendo loucamente. Eu costumo comparar, né, o movimento da forma líquida ali, aquelas bolinhas, não dessas bolinhas pequenininhas que as crianças gostam de brincar bastante, que você joga no chão e ela fica quicando, né? Então tem um movimento desordenado. A molécula no estado gasoso é exatamente o comportamento daquela bolinha. A gente falou em relação às formas, né? Então, no estado sólido, a forma é fixa e o volume também é fixo, por conta justamente desse estado alto de agregação e da energia cinética baixa. No estado líquido, a forma é variável, né? Ou seja, uma substância líquida ela assume a forma do recipiente onde ela está, mas o volume é fixo. A energia cinética é intermediária, então é aquele mais ou menos, né? A gente deu o exemplo do ônibus que estava cheio no estado sólido e começou a esvaziar um pouquinho ali no estado líquido, então você tem uma maior movimentação. E essa agregação, né, esse juntinho já fica mais no meio termo, ali no meio do caminho. No estado gasoso, a forma ela é variável, porque o gás pode ser expandido, pode ser comprimido, né? E o volume também, por conta dessa característica de expansão. Então, ele vai assumir, ele não tem forma, né? Não tem um formato específico, gás é gás, não tem forma definida, e o volume, né, por ser expandido ou comprimido, também se torna variável. Tem uma alta energia cinética, uma movimentação muito grande, mas essa coesão, essa união entre as moléculas no estado gasoso, ela é baixa. E falamos também a respeito das mudanças de estado físico. Do sólido para o líquido, a gente tem a fusão. Do líquido para o gasoso, a gente tem a vaporização.
do gasoso para o sólido, a gente tem a condensação ou liquefação, e do líquido para o sólido, a solidificação. A gente tem a passagem direta do estado sólido para o gasoso e do gasoso para o sólido. Do sólido para o gasoso a gente chama de sublimação, e do gasoso de volta para o sólido a gente pode chamar de ressublimação, ou em muitos lugares eles até usam sublimação para as duas coisas, tá? Mas eu prefiro fazer essa diferença para que a gente não confunda entre sublimação e ressublimação. Então a ressublimação seria isso aqui, ó, o gasoso de volta pro sólido. Nesse sentido, fusão, vaporização e sublimação, elas ocorrem elevando a temperatura. E nesse sentido, liquefação, solidificação e ressublimação, elas acontecem diminuindo a temperatura. Em relação à vaporização, a gente viu que ela pode acontecer de 3 formas. Evaporação, quando ela acontece de uma forma mais lenta, como a roupa secando no varal. Ebulição, ela acontece de uma forma mais rápida, e eu tenho formação de bolhas, né? Ela vai acontecer à medida que atinge o ponto de ebulição. E a calefação, que é um processo extremamente rápido, né? Que vai acontecer, e a gente escuta no caso da água, por exemplo, o chiadinho quando aconteceu a calefação. Então, gente, né? Essa foi a nossa aula de hoje sobre estados físicos, mudança de estados físicos, né? Quais são os fatores que são interferentes, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula, né? Como eu disse a vocês, é uma forma da gente minimizar essa distância que existe entre a gente nesse momento, mas que a saúde é importante e em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Todo mundo está com saudade da escola, todo mundo está com saudade da sala de aula, né? A gente espera poder voltar o mais rápido possível, mas a gente espera voltar em segurança, né? Não adianta voltar nesse momento colocando nossas vidas em risco, né? A minha, a de vocês, a dos nossos familiares. Então, é por esse motivo que o isolamento se faz necessário, né? Esse distanciamento se faz necessário e cuidar da nossa saúde, tudo bem? Junto com essa aula vai um exercício, uma apostila com a explicação e um exercício para a gente fazer e corrigir, né? Continuo morrendo de saudade de vocês, né? A gente espera que possamos voltar à nossa rotina de sala de aula logo, logo, né? Um beijão para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Beijão.